Olá pessoal, o vídeo dessa semana vai ser bem rápido porque eu não tive muito tempo para fazer muita coisa tentando resolver o problema que apareceu aí. Vou aproveitar até para explicar para vocês o que aconteceu que me deixou esses dias aí sem poder fazer nada. Na semana do dia 7 eu atrasei o vídeo para poder ver o que ia acontecer no dia 7 e no dia 8 colocar um vídeo atualizado para vocês já com as coisas do dia 7. Chegando no dia 8, eu tô com o vídeo gravado, eu vou colocar no ar. Eu tive um problema com a identidade, de reconhecer a identidade da minha conta do Google. Sem o Google reconhecer a minha identidade, eu não consigo postar vídeo, eu não consigo fazer live, eu não consigo fazer nada, além de olhar a conta. E eles estão certos. Se você não pode confirmar a identidade, eles têm que presumir que a conta está em risco e fazer o possível para que você fique seguro, ou seja, impedir que haja qualquer alteração na sua conta. Isso está perfeito da parte deles. Só que tem um pequeno problema. Eles criaram um problema de não reconhecer a minha identidade. E eles não aceitavam nenhum dos meus dispositivos para reconhecer a identidade. Então eu tive um trabalhão para resolver isso, registrar um outro dispositivo. E quando você registra um outro dispositivo para reconhecer a identidade, leva 7 dias para que aquele dispositivo seja reconhecido. Então eu fiquei vários dias refém disso aí, porque eu levei um tempo para arrumar um outro dispositivo que eu pudesse usar para reconhecer a identidade e depois mais 7 dias para reconhecer esse dispositivo. Por isso eu fiquei essas 2 semanas aí. 1 semana e meia, né, porque era no meio da semana. Deu 1 semana e um pouquinho. 1 semana e meia. Até que chegamos a hoje. E no meio dessa confusão eu acabei perdendo o vídeo que eu tinha gravado com o material lá do 7 de setembro, que agora também está desatualizado, não tem problema. Eu ainda tenho os prints, tudo que eu usei. Então depois eu refaço esse vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa mais levinha, mais rápida. Eu não tenho nada para falar da eleição, porque eu não tive tempo de olhar os dados mais recentes. Então eu vou até tirar as coisas da eleição aí da tela, porque não tenho o que falar deles hoje. Tá certo? Vamos então ao assunto do vídeo de hoje. Primeiro eu vou colocar na tela 2 prints de algo que é conteúdo de ensino médio. Algo que a grande maioria das pessoas já vai ter estudado, pode até ter esquecido, mas já em algum momento viu na escola, né? É o básico do básico da física. A gente está falando de conteúdo de primeiro ano de ensino médio. Enfim. Peso igual a massa vezes a gravidade. Essa é a fórmula para calcular a força-peso. Mas por que eu estou falando disso? Só para dar uma refrescada para vocês, porque a gente vai dar uma olhada nos posts de um terraplanista que ele alega que não é assim que a coisa funciona. Que a força-peso não é isso que está sendo descrito aí. E eu gostaria de apontar mais uma coisa. A fórmula da força-peso é apenas uma aplicação específica da fórmula do cálculo de força, onde força é igual a massa vezes aceleração. A força-peso é apenas você substituir a aceleração pela aceleração da gravidade, e aí o cálculo da força se torna o cálculo da força-peso específico, né? Em específico. Então é simples. Não tem confusão nenhuma. É uma das fórmulas mais simples da física, é uma das coisas mais simples que se aprende de física no ensino médio. Tudo bem? Mas aí nós temos os terraplanistas, que não entendem nem conteúdo de matemática e geometria de ensino fundamental. Só que eles querem falar de coisas que eles não entendem, né? Então nós temos, por exemplo, esse cara aqui,
que fez 2 posts onde ele fala basicamente a mesma asneira. Eu censurei o nome dele, claramente é um nome falso, então não me preocupo com censurar isso. Eu só censurei a cara dele e o nome da pessoa que ele estava respondendo aqui, porque eu não sei se a pessoa vai querer aparecer em vídeo ou não. Então, para que ninguém incomode essa pessoa, eu removo em geral o nome. Mas o que o terraplanista está falando? Densidade gera volume, onde volume gera massa, onde massa é igual a peso, onde peso, quilograma força, é uma força resultante de tudo que está atrelado à densidade. Densidade gera volume, volume gera massa. E massa é igual a peso. Esse estrupício, eu já venho falando com ele e pedindo para ele apresentar, cada vez que ele faz um post, um comentário e eu vejo, eu peço para ele me apresentar a fórmula que descreve isso que ele está falando. Que peso é igual a massa. Que o volume gera massa. Porque estamos falando de algo que é verificável. Então ele deveria ser capaz de apresentar a fórmula que descreve isso. Porque tudo referente a primeira coisa, volume é conteúdo de ensino fundamental. Você não precisa nem de ensino médio para saber a respeito de volume. Você calcula volume de objetos no ensino fundamental. Você só precisa de conhecimento de geometria e matemática para calcular volume. Mas enfim. Aí ele fala que volume gera massa. Como, cara idiota? Demonstra isso. Como que a densidade gera volume? Demonstra isso. E ele foge. Eu peço para ele demonstrar essas alegações dele, ele foge, ele corre. Porque ele não sabe do que ele fala, ele é um completo idiota. Mas vamos lá, porque idiotas têm necessidade de abrir a boca e ficar vomitando caquinha pela boca. Né? Aí ele fala, é muito fácil dizer que peso é gravidade. Não, peso não é gravidade. A força peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Se você não tem massa, você não tem peso. Entendeu? Você não pode remover um dos elementos da equação e ficar tudo bem. Mas esse é o espantalho que ele quer empurrar. A diferença é que eu sei dizer da onde surge a força-peso. Não, rapaz, você não sabe dizer da onde surge a força-peso. Quem concluiu o ensino médio sabe dizer. Não precisa nem ter concluído, precisa só ter feito o primeiro ano do ensino médio. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. É daí que vem a força-peso. Ela é apenas um caso específico da aplicação do cálculo de força. Aí ele continua. Agora tu não pode dizer a origem da gravidade. Eu não sei se o rapaz que ele respondeu a isso ou não, porque isso aí eu peguei já faz tempo esse post. Eu não me lembro de nenhuma resposta ali. Enfim. Mas é irrelevante o que o outro rapaz respondeu ou deixou de responder, porque a resposta é simples. Qual é a origem da gravidade? Gravidade é a atração que existe entre a força de atração que existe entre dois corpos com massa. É simples assim. E quanto maior a massa
do corpo, maior força gravitacional ela vai gerar em relação ao que tem menor massa, porque, mais uma vez, você tem peso igual a massa vezes aceleração gravitacional. É simples. Não é difícil. É uma fórmula simplória, mas que descreve bem o que acontece. E mesmo sendo uma fórmula simplória, ela descreve perfeitamente. Agora, se você quer dizer que essa fórmula está errada, você precisa demonstrar que essa fórmula está errada. Quando você fala que peso é igual a massa, para não dizer que foi um espantalho da minha parte, apesar de que a ordem dos fatores aí não interessa, é o mesmo resultado, mas para ser bem claro, vou falar exatamente o que ele disse, onde massa é igual a peso, não peso igual a massa. Se bem que não faria diferença. Mas onde massa é igual a peso. Mostra em que fórmula da física isso está descrito. Ele não pode. Aí quando eu aponto para ele que mesmo que ele conseguisse demonstrar uma fórmula onde massa é igual a peso, o que não existe, mas que ele conseguisse, ele ainda teria que resolver outro paradoxo. Porque a fórmula do peso é apenas uma aplicação específica do cálculo de força. Se você altera a fórmula do cálculo de peso, você precisa também alterar a fórmula do cálculo de força. Porque não é à toa que se chama a força-peso de força-peso. Peso é uma força específica. Mas fazer o quê? Aí ele continua em outro comentário falando o mesmo tipo de asneira. Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Mas antes de falar da asneira dele, eu vou colocar aqui para vocês explicar bem direitinho. Ele quer alegar que a pressão atmosférica, é a densidade dos gases que provoca o que a gente descreve como gravidade. E aí ele coloca o exemplo de Santos e São Paulo. Santos, por um acaso, que é a cidade onde eu moro. São Paulo é logo ali, no alto da serra. Em 1 hora de carro, se você não pegar trânsito, você está em São Paulo. Demora mais para você. Se você vai de Santos para algum lugar em São Paulo, você perde mais tempo dentro da cidade de São Paulo do que para subir de Santos para São Paulo. A não ser, é caso, quando tem feriados, esse tipo de coisa. Se você pegar trânsito, aí, meu camarada, você vai ficar um bom tempo para subir a serra. Mas, em geral, subir a serra é muito rápido. Principalmente na pista mais nova. A pista antiga é cheia de curvas e não sei o que, demora mais. A pista nova tem bastante túnel, você corta muito o caminho. Você chega rapidinho em São Paulo. Mas, segundo esse estropício, as pessoas pesam menos em São Paulo do que elas pesam em Santos. Porque na ideia tacanha dele sobre densidade de gases, como a pressão atmosférica em São Paulo é menor do que a pressão atmosférica em Santos, porque São Paulo não está a nível do mar e Santos está a nível do mar, as pessoas, se não é a ação da gravidade e sim da densidade dos gases, por virtude da pressão atmosférica, essa densidade é menor em São Paulo do que em Santos. Então, se você quer perder peso, você não precisa fazer regime se você mora em Santos. Você vai para São Paulo, porque como a densidade lá vai ser menor, seu peso vai ser menor. Esse é a essência ridícula do peso do argumento dele.
né, do valor do argumento dele. Não devo falar peso aqui no caso, porque fica mais confuso ainda. Mas é a essência do argumento dele. Agora vamos voltar lá. Mais uma vez, mesmo estrupício, como vocês podem ver. Interessante porque em Santos temos uma aceleração dos gases, uma pressão sobre a cidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Amiguinho, a unidade para pressão não é metro por segundo ao quadrado. O que você coloca aqui é justamente a aceleração da gravidade, caro tapado. E em Sampa é como a gente chama a cidade de São Paulo, caso tenha alguém que não esteja familiarizado. Não sei se todos que estão assistindo são brasileiros, se todo mundo no Brasil está acostumado com Sampa, enfim. Eu sei que algum tempo atrás tinha pessoas em Portugal e outros países de língua portuguesa que assistiram um ou outro do meu vídeo, então eu tenho que ter o cuidado de deixar isso bem claro. Sampa é como a gente... é uma forma carinhosa de se falar da cidade de São Paulo. E em Sampa decai para 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso não faz sentido. Se ele não tem nem ideia do tamanho do número que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Ele não tem nem ideia do tamanho de quantas casas tem esse número. Ele não tem a menor noção da diferença entre as duas coisas. O que ele fala não faz sentido nenhum. Mas esse é o estrupício que acha que pode falar sobre gravidade. Cara que não entende conteúdo de ensino fundamental. Mas capaz não é a pressão atmosférica e a tal gravidade. Isso não tem nem sentido textual. Sério, alguém consegue ver o sentido nessa frase dele? Interessante porque em Santos temos uma aceleração dos gases, espaço, vírgula, sem espaço, uma pressão sobre a cidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E em Sampa decai para 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vírgula, mas capaz não é pressão atmosférica e a tal gravidade. Esse estrupício não entende o tamanho do número que ele coloca ali. A maioria das calculadoras não vai conseguir calcular esse número. Você precisa de uma calculadora científica para calcular, para mostrar esse número. A maioria das calculadoras tem o quê? 10 casas. Por aí. Se chegar a isso,
A unidade que você usa quando você fala de uma grandeza qualquer demonstra já a própria forma como se calcula aquilo. Quando você coloca, caro Estupício, que algo tem metros por segundo ao quadrado, o que você está dizendo? Hein? Você está fazendo um cálculo de uma aceleração. Não tem relação com a pressão. Existem várias unidades que você pode usar para pressão. Nenhuma delas é metro por segundo ao quadrado. E cada vez que eu cobro dele, ele chora, chora, chora e sai correndo. Eu já estou nessa corrida atrás dele há mais de um mês. Se ele continuar vomitando isso e fizer mais alguma coisa engraçada, eu trago para vocês. Tá? Mas se ficar só na mesma babaquice sem sentido, sem trazer nada de engraçado, aí eu não vou dar nem bola, porque é perda de tempo. E tem outros maluquinhos mais engraçados. O vídeo que eu tinha gravado antes para vocês, ele tem um caso de um outro maluquinho que também quer falar de física. Um maluquinho que, pela própria admissão, diz que não terminou o ensino fundamental. Que também deve ser o caso desse cidadão. Eu não ficaria surpreso se ele não tivesse concluído o fundamental. Porque tem uma coisa muito simples que demonstra a fantasia favorita deles, aí, a fantasia terraplanista, como falsa, que é o experimento de Eratóstenes. Eratóstenes, eu sempre confundo, é Eratóstenes. Eu troco o S de lugar, não sei porquê. Eu enfiei na minha cabeça que era Eras e... acho que era por causa de um amigo meu que tinha um nome similar. Enfim. A linha cruzou na minha cabeça e... às vezes eu confundo. O experimento de Eratóstenes. Enfim. Esse experimento requer apenas conhecimento de ensino fundamental. Você só precisa saber um básico de matemática. Conhecimento de quarta série de matemática é suficiente para se calcular ou fazer as contas que aparecem no experimento. E geometria, em geral, a gente tende a aprender um pouquinho depois, né? Então, acho que o conhecimento de sexta série de geometria deve ser o bastante. Ou seja, você não precisa nem concluir o fundamental para fazer o experimento. É coisa realmente simples. Vocês podem procurar se vocês tiverem interesse. Eu vou ver se depois na descrição eu coloco um link descrevendo o experimento para quem tiver interesse. É coisa bobinha de se fazer. Qualquer dia de sol você faz, ainda mais hoje em dia que a gente tem celular que permite comunicação instantânea com outras pessoas. Você pode fazer o experimento com uma outra pessoa que esteja a alguma distância de você, e vocês dois, fazendo ao mesmo tempo o experimento, podem confrontar os resultados de ambos ali e dessa forma fazer uma verificação independente. Esse pessoal
não sabe nada sobre ciência, não sabe como a ciência funciona. Se você perguntar para eles quais são os crivos que a ciência usa para determinar o que é conhecimento científico, eles não sabem dizer quais são esses crivos. Se você perguntar quantos são os crivos, eles também não sabem dizer. Se você perguntar para eles qual é a definição de conhecimento que a ciência usa, eles também não sabem dizer. Ou seja, eles não têm a menor capacidade para falar sobre ciência. Mas isso impede eles de falarem? Não, não impede. Porque o que nós temos aí é efeito Dunning-Kruger. Quanto menos a pessoa sabe, menos ela é capaz de perceber que ela não sabe. E estamos falando de pessoas extremamente ignorantes, extremamente crédulas, que caíram no papo de vigarista. E aí uma farsa leva a outra farsa, que leva a outra farsa, que leva a outra farsa, e no meio dessa confusão, em algum momento eles caíram no terraplanismo. Só que depois que a pessoa aceita algo como verdadeiro, mesmo que a pessoa não tenha a menor justificativa para dizer que aquilo é verdadeiro, é difícil você fazer a pessoa entender que aquilo não é verdade. A gente entra aí no viés de confirmação. Depois que a pessoa aceita que ela aceita algo como verdade, que para ela considera verdadeiro, ela vai rejeitar qualquer fato que se apresente para ela, que vá contra aquilo. Porque muitas vezes aquela crença que ela aceitou como verdadeira vai estar associada a alguma outra crença que ela já tinha anteriormente, que também pode não ser verdadeira. E essas crenças vão cada vez anexando mais outras bobeiras. Seja tudo baseado em uma incapacidade de compreender o assunto ou numa desonestidade intelectual, é irrelevante. Porque a pessoa fica insistindo mesmo quando você demonstra o erro. O problema deles vai além da ignorância. Porque uma pessoa que é ignorante, você ensina a pessoa, você mostra o correto para ela, a pessoa aprende. Quando se fala de terraplanista, quando se fala de antivacina, quando se fala de terraplanista, criacionista, antivacina, todo esse pessoal, eles são imunes à racionalidade. Eles são imunes à sanidade. Porque eles têm como objetivo defender fantasias. Eles não estão interessados em procurar verificar se aquilo que eles acreditam é verdadeiro ou falso. Eles só têm interesse em empurrar aquilo. Porque se eles aceitarem que uma das crenças deles pode ser falsa, isso leva eles a se perguntarem se as outras são falsas. E aí as bolhas começam a estourar, uma atrás da outra. E eles sabem que no final vai restar só a triste realidade, que eles são um bando de fracassados, que não sabe nada, que não produz nada de positivo e só tem isso para compartilhar com as outras pessoas. Não tem nada útil para oferecer. E qual é a forma deles se sentirem como mais valiosos do que eles são? Acharem que existe uma conspiração e que eles são os grandes heróis que lutam pela verdade.
É assim que a gente termina com governos fascistas. Com um pessoal idiota que compra propaganda sem questionar. Que compra farsa sem questionar. Né? E quanto mais a gente tolera essas asneiras, mais a gente permite que essas coisas se espalhem. Então a gente tem que apontar essas coisas pelo que elas são. Você quer rir? Pode rir à vontade. É engraçado e trágico ao mesmo tempo. Mas fazer o quê? Eu rio da cara deles e esfrego na cara deles. Trago aqui para vocês as asneiras, para que vocês vejam as asneiras. Tem gente que faz umas piadinhas tentando ser troll, tentando fazer graça. Não precisa. Eles dão a graça. Ninguém vai conseguir inventar um espantalho que seja tão engraçado quanto o que eles falam sinceramente. A minha posição é que a gente tem que confrontar essas coisas por duas razões. Uma, se você não confronta, você permite que eles fiquem espalhando isso aí como se fosse verdade. Segundo, se você confronta e eles demonstram não terem como responder ao que você aponta, isso só mostra a fragilidade do argumento deles. O fanático, o maluquinho, não vai mudar de opinião com isso. Mas você orienta todos em volta, você expõe a todos em volta a palhaçada que é. E mesmo que o maluquinho não deixe de lado as asneiras, as pessoas ao redor vão estar vacinadas contra aquela asneira. É isso. Eles têm o direito de falar as asneiras deles? Claro que eles têm o direito de falar as asneiras deles. Assim como nós temos o direito de apontar as asneiras pelo que elas são. Esse pessoal não tem compromisso com a verdade. Esse pessoal não se importa se o que eles falam é verdade ou não. Eles só estão interessados em defender as bobagens deles. Então é isso. Semana que vem eu vou trazer para vocês um único post de um terraplanista falando de física, mas é um post enorme. Era para ser, segundo ele, a primeira parte de um assunto que ele iria tratar em vários posts. Só que depois, eu acho que ele apanhou tanto no primeiro post que ele fez, que eu não sei se ele teve coragem de continuar. Eu tenho um post lá salvo e depois eu vou ver se ele postou mais alguma coisa. Mas vai ser um post bem longo. E eu não tô com tempo de regravar o vídeo que eu tinha feito agora. No meio da confusão da identificação do canal, não sei o que. Eu acabei perdendo o vídeo. E como a informação do 7 de setembro já agora é velha, não tinha sentido eu falar dela, apesar do que foi um show de horrores aquele 7 de setembro. Minha nossa. Minha nossa. Só vou fazer um ponto rápido a respeito disso. Eu já sou um homem de meia idade. Eu
nunca ouvi, fora de uma situação profissional, um outro homem ficar falando incessantemente sobre a sua virilidade. Em situação de exercício da profissão, eu já ouvi isso anos atrás, né? Quem falou, quando falou, a situação, isso não é importante. Mas, na minha vida cotidiana, com amigos, parentes, conhecidos, enfim, nenhum outro homem eu comentei ou ouvi a respeito de virilidade. Ninguém precisa ficar falando, porque eu sou imbrochável, que não sei o quê. Mas eu falei, não, pode ser um viés da minha parte, sabe? Eu vou perguntar para algumas pessoas, para alguns outros homens, se eles já se encontraram nessa situação de precisar ficar falando a respeito desse tipo de coisa. Sabe quantos falaram que precisam ficar falando a respeito disso? Nenhum. Perguntei pra gente mais nova do que eu. Nada. Aí eu falei, pode ser também que seja uma questão de uma geração mais antiga. Afinal, o Bolsonaro é mais velho do que eu. Então, eu fui falar com alguém que tem uma idade mais avançada do que eu. Perguntei ao meu pai, que tem quase 90 anos já. Falei, pai, você me desculpa pela pergunta estranha, mas você vai entender assim que eu fiz a pergunta. É uma coisa que eu nunca precisei falar na minha vida, ficar discutindo com ninguém. Mas quem sabe, né? Outros homens podem ter outras posturas em relação a isso. Então, deixa eu te fazer a pergunta. Em algum momento na sua vida você sentiu necessidade de ficar falando em eventos públicos sobre a sua virilidade? Meu pai olhou para minha cara, começou a rir porque ele sabia exatamente do que eu estava perguntando para ele. E essa não é a primeira vez que esse infeliz fala nisso. Mas dessa vez foi o ápice do absurdo. Um presidente, na data da comemoração dos 200 anos, vai falar que é imbrochável. Qual é a relevância disso? Nenhuma. Mas esse é o nível de insegurança do rapaz em relação ao assunto. E quanto mais ele vomita nisso, mais desesperado parece a coisa, mais claro fica para todo mundo que ele deve ter algum problema nessa área. Senão ele não tinha necessidade de ficar falando. Enfim. E aí logo depois ele fica colocando a esposa numa situação de troféu. Que é ainda mais ridículo. Sério. Ele tem sérios problemas. O problema não é uma possível identidade ou orientação sexual dele que ele esteja tentando esconder. O problema é tentar esconder até dele mesmo. Isso só deixa claro que cada vez que ele vomita ódio contra LGBT, ele está vomitando ódio contra ele mesmo. Porque é de uma fragilidade. A identidade e a orientação sexual dele são de uma fragilidade tal que ele precisa sequestrar um evento público onde ele está numa posição de um cargo oficial para falar da virilidade dele.
ridículo para qualquer homem fazer uma coisa dessa. Ainda mais um que está em um cargo oficial. É frente a esse tipo de comportamento que a gente vê o porquê que a gente teve tantas mortes no meio da Covid. É frente a esse tipo de comportamento que a gente entende porque a economia está essa maravilha. Mas isso a gente vai arrumar nessa eleição, não é, pessoal? Então, vamos tentar resolver a coisa. Eu não vou falar para vocês votarem em candidato X, Y ou Z. Mas, como alguém que é um defensor da democracia, eu só vou dizer para vocês, vamos tirar o fascista dali. E quem não entender por que eu chamo ele de fascista, eu tenho um vídeo no canal que é da época da eleição passada, em que eu descrevo o que é fascismo. Eu não me recordo agora o título do vídeo, mas eu vou ver se eu faço mais alguma coisa antes da eleição tratando desse assunto, porque a gente não pode passar por mais 4 anos disso. O Brasil não aguenta. Tem muita gente passando fome, tem muita gente em uma situação complicada. E mesmo que você, se por um acaso você não tem empatia com relação às outras pessoas, você não se importa com as outras pessoas, pelo menos pense no seu bem-estar. Quanto pior a situação do país, pior a situação de todos que vivem no país. Mesmo que você seja um empresário, que você, em geral, esteja ganhando dinheiro, se a economia do país estiver melhor, você vai ganhar mais. Mesmo que você não se importe com o mercado local, que você só faça exportação, a forma como o Brasil é visto pelos outros países afeta o quanto você ganha. Veja o que esse desajustado fez com a Amazônia. A destruição de todos os órgãos de fiscalização do meio ambiente. Os ataques a grupos indígenas. A remoção das proteções das proteções aos grupos indígenas e aos quilombolas. A gente viu absurdos aí que a gente nunca viu em qualquer outro governo do nosso período democrático. Desde o fim da ditadura para cá, a gente não viu isso em nenhum governo, seja de direita ou de esquerda. Também não gosto muito desses termos direita, esquerda. Falei também disso em um outro vídeo. Quero ver também se eu falo de novo antes da eleição, para que as pessoas tenham isso bem claro, da onde vêm os termos, por que eles não são mais muito úteis hoje em dia, só para arrumar briga. Mas enfim, para arrumar briga eles são ótimos. E aqui no Brasil, quem é de direita tem ainda mais motivo para ir contra o Bolsonaro do que quem é de esquerda. Não que quem seja de esquerda vá apoiá-lo, mas ele destruiu, junto com o pessoal da Lava Jato, toda a direita no Brasil. Se você defende posturas de direita, você deveria ficar ainda mais furioso com o Bolsonaro do que o pessoal de esquerda. Porque ele não só está atrapalhando a sua vida, como atrapalha de todos os brasileiros, mas como ele está destruindo a posição que você defende. O
Bolsonaro é conservador e reacionário. Ele não só quer manter certos valores, mas ele quer retroceder no tempo. Há épocas onde esses valores eram mais fortes. E de que valores estamos falando? De fanatismo religioso. Ele é contra a ciência. O absurdo de um presidente colocar o certificado de vacinação dele em segredo de 100 anos. Como que isso vai afetar a segurança dele? Não vai. O problema é que ele é um hipócrita. Esse é que é o problema. Ele esconde as coisas porque ele sabe que tudo que ele esconde, se vier à tona, ele fica numa situação ainda pior. É simples assim. Mas eu já falei demais agora desse assunto, então eu não quero me estender ainda mais. Fui até mais além do que eu pretendia inicialmente. Então, com isso, eu vou encerrando por hoje, aqui agora, com o meu usual Vida Longa e Próspera. Vejo vocês na próxima semana. Espero que não tenha nenhum problema com o YouTube. Até mais.